Livro de Iachar, capítulo 6. Naquele tempo, após a morte de Metushelá, Yahweh disse a Noar: Vai tu com a tua casa para a arca, eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, as feras do campo e as aves do céu, e todos vêm a cercar a arca. E tu senta-te à porta da arca, e todos os animais, desde as feras do campo, as aves do céu, devem subir e colocar-se diante de ti. E todos, entre eles que se agacharem diante de ti, toma-os, entrega-os nas mãos dos teus filhos, para que os tragam para a arca. E todo aquele que permanecer de pé diante de ti irá embora. E Yahweh fez isto no dia seguinte, e animais, feras, aves vieram em grandes multidões e cercaram a arca. E Noa entrou e sentou-se ao lado da porta da arca, e de toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca. E todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a terra. E uma leoa veio com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se agacharam diante de Noa. E os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriram-na, e a fizeram fugir de seu lugar, e ela foi embora. E eles voltaram para os seus lugares e se agacharam sobre a terra diante de Noa. E a leoa fugiu e permaneceu no lugar dos leões. E Noa viu isso e se maravilhou muito. E ele levantou-se e levou os 2 filhotes e os trouxe para a arca. E Noa trouxe para a arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não foi nenhuma que faltou das que trouxe Noa na arca. 2 e 2 vieram a Noa na arca, mas dos animais limpos e aves limpas ele trouxe 7 casais, como Yahweh lhe havia ordenado. E todos os animais, as feras, as aves ainda estavam lá, e eles cercaram a arca em todos os lugares, e que a chuva não caiu até que se cumpriram 7 dias. E naquele dia Yahweh fez com que toda a terra a tremesse. O sol se escureceu, os fundamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos e os trovões rugiram, e todas as fontes na terra foram divididas, como jamais tinham visto os habitantes antes. E Yahweh fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais o mal sobre a terra. E ainda assim os filhos dos homens não se arrependeram dos seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira de Yahweh naquele tempo, e nem inclinaram seus corações para tudo isso. E ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noa, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu foram abertas, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E Noa e sua família e todos os seres vivos que estavam com ele entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio e que Yahweh fechou por fora. E todos os filhos dos homens que foram deixados sobre a terra se cansaram no meio deste mal por conta da chuva, e pois as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e feras ainda estavam em torno da arca. E os filhos de homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, e vieram a Noa para a arca. E chamaram a Noa, dizendo: Abre para nós que possamos ir a ti na arca, deveremos nós morrer? E Noa, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes todos vós se rebelado contra Yahweh, e disseram que ele não existia? E, portanto, Yahweh trouxe em cima de vocês este mal para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz de Yahweh, e agora vocês desejam viver sobre a terra? E disse a Noa: Estamos prontos para voltar a Yahweh, abre apenas para que possamos viver e não morrer. E Noa respondeu-lhes dizendo: Eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, desejam voltar para Yahweh? E por que não retornaram durante esses 120 anos que Yahweh lhes concedeu como período determinado?
Mas agora vocês vêm e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas, pois agora também Yahweh não vai ouvir-vos, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se a fim de entrar na arca, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. E Yahweh enviou todos os animais e as feras que estavam em volta da arca. E os animais espantaram-nos desse lugar. E cada um seguiu seu caminho, e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites. E as águas prevaleceram sobre a terra. E toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu. Desde os homens, os animais, as feras, os répteis e as aves do céu, e restava apenas Noa e aqueles que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca e foi elevada da terra. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançada sobre as águas, e todas as criaturas vivas dentro que foram dela ficaram como sopa em um caldeirão. E grande ansiedade tomou posse dos seres que estavam na arca, e a arca estava como para ser quebrada. E todos os seres vivos que estavam na arca ficaram aterrorizados. Os leões rugiram, os bois mugiam, os lobos uivaram, e todos os seres vivos na arca se lamentaram em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a uma grande distância. E Noa e seus filhos choraram e se lamentaram de suas aflições, pois eles estavam com muito medo de que haviam chegado às portas da morte. E Noa orou a Yahweh e clamou por conta disso, e ele disse: ó Yahweh, nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que tem abrangido a nós, pois as ondas de água cercaram-nos, correntes contrárias nos aterrorizaram, as armadilhas da morte estão diante de nós. Responde-nos, ó Yahweh, responde-nos. Acende o teu semblante em relação a nós, e tenha misericórdia de nós, e apressa-te a nos redimir e nos livrar. E Yahweh ouviu a voz de Noa, e Yahweh se lembrou dele. E um vento passou sobre a terra, e as águas acalmaram, e repousou a arca. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram parados, e a chuva do céu foi contida. E as águas diminuíram naqueles dias, e repousou a arca sobre os montes de Ararat. E Noa então abriu as janelas da arca, e Noa ainda chamou Yahweh nessa hora e disse: Yahweh, que deste forma a terra e os céus, e tudo que nela existe, tira nossas almas deste confinamento e desta prisão onde tu nos colocaste, pois estou muito cansado e ansioso. E Yahweh ouviu a voz de Noa e disse-lhe: quando tiver completado 1 ano inteiro, tu então sairás adiante. Ao fim de 1 ano que Noa permaneceu na arca, as águas secaram na terra, e Noa abriu a cobertura da arca. Naquele tempo, no 27º dia do 2º mês, a terra estava seca. Mas Noa e seus filhos e aqueles que estavam com ele não saíram da arca, até que Yahweh ordenou a eles. E chegou o dia em que Yahweh lhes disse para ir para fora, e todos eles saíram da arca. E eles voltaram para o seu lugar, cada um por seu caminho. E Noa e seus filhos habitaram na terra que Yahweh lhes havia dito, e serviram a Yahweh todos os dias. E Yahweh abençoou Noa e seus filhos em sua saída da arca. E lhes disse: sede fecundos e encham a terra, tornem-se fortes e multipliquem-se abundantemente na terra.